Em quarto lugar, a pessoa humilde previne um comportamento obstinado. Significa que não impõe a sua vontade. Sabe? Nós, às vezes, queremos sempre impor a nossa vontade. Tem que ser assim. Tem que ser dessa forma. Não pode ser de outra forma. E isto não é humildade. Às vezes somos dogmáticos. Sabe? Eu, como pastor, eu tenho poucos dogmas. Sempre foi assim nas igrejas em que eu estive. E tive muitos problemas por causa disso. Muitos. Porque eu tenho poucos dogmas. Poucos dogmas. Um dogma é Deus existe. É um dogma. Não discuto isso. Jesus é o Filho de Deus. Eu não discuto isso. É um dogma. Agora, o crente não pode beber vinho? Não. Eu não vou entrar neste assunto. A Bíblia não fala sobre isso. Isso eu não tenho dogma. Quem quiser bebe. Quem não quiser não bebe. Faz o que quiser. Podemos ir ao cinema. Isso não é um problema da Bíblia. Quem quer ir ao cinema vai. Quem não quer ir não vai. Mas nós às vezes somos obstinados e dogmáticos, inflexíveis, e pensamos que isso é espiritualidade, quando isso revela falta de humildade. Porque sempre queremos ter razão. Sempre queremos ter razão. Mas a pessoa humilde, em vez de querer sempre ter razão, ela sempre quer servir. Irmão, o que é que precisas? Como é que eu te posso ajudar? É muito interessante isso. Vocês já telefonaram para alguém em tempo de pandemia, Covid, dizer: olha, irmão, como é que eu te posso ajudar? Isso é humildade. Precisas de alguma coisa? Precisas de uma boleia? Qualquer coisa? É mais isso do que impor coisas. E quase a chegar ao fim, então eu diria também, a pessoa humilde previne um comportamento crítico. Oh, isto é arrasador. Nós somos muito críticos. Algumas pessoas estão prontas sempre para criticar. O humilde sabe o que acontece com ele? Ele está sempre pronto para servir. Sempre. E para ouvir. Não é Tiago que diz isso. Tiago diz: devemos estar sempre prontos para ouvir e para falar menos. Mas nós criticamos as roupas. Se alguém põe uma camisa, é uma loucura total, é uma insanidade espiritual. Criticamos a roupa daquele, criticamos os sapatos daquela pessoa, criticamos a barba. É engraçado. Uma vez mandaram-me cortar a barba, porque usar barba não era espiritual. Eu cortei, pronto. É incrível, é incrível. Eu estava a estudar no seminário. E essa era uma crítica. Imagina, a humildade previne comportamentos críticos. E por último, a humildade previne um comportamento que justifica a si mesmo quando cai numa falha. Por quê? Porque todos nós falhamos. Eu fui criticado, não que eu seja mais nem que eu seja menos, mas eu fui criticado porque sempre peço perdão. Foi hilariante, porque isso não é bom nem é mau, eu sou assim, sempre peço perdão, sempre peço desculpa, sempre. Às vezes até posso, não errei, mas eu vejo um problema, desculpa, eu peço desculpa. E até nisso fui criticado. Eu acho muito interessante isso, como nós somos. Mas a pessoa humilde previne esse comportamento. Quando ele erra, ele diz desculpa. Quando ele erra, diz perdão. Por que é tão difícil dizer desculpa? Por que é tão difícil dizer perdão? Se eu sei que eu erro e eu falho, eu prejudico pessoas. Quando eu prejudico alguém, então eu preciso reconhecer a minha falha. Logo, e muito mais do que dizer a alguém, é no íntimo. Porque é Deus que lê o meu coração. Então, quando eu erro, no íntimo, eu tenho vergonha de mim mesmo e peço perdão a Deus. Logo, interiormente eu me humilho.
Portanto, amados irmãos, o orgulho é que torna o homem tão excessivamente relutante em assumir as suas falhas. É o orgulho que torna os homens irados. Notem bem. Todos nós ficamos irados. Nós dizemos que é um feitio. Não é? É o meu feitio. Eu fico irado. Não há nada de feitios. É o orgulho que habita o coração humano, que eu tenho. Mas todos têm. Todos temos. Então, o orgulho torna os homens irados e manifesta mágoa e amargura de espírito. E pensamos que é uma maneira de ser, é um orgulho, é a maneira que foi criada. É falta de humildade.